sabia que a sua oração, ela é poderosa? A sua oração, ela tem poder para transformar e mudar destinos. Ela tem poder para abrir portas e até mesmo para mudar corações. A Bíblia nos mostra que o poder da oração vai muito além do que nós conseguimos imaginar. Você já teve aquela sensação de que você está orando e de que Deus não está escutando? Ou de que você está orando e parece que você está perdendo o seu tempo? Vamos comigo, vamos aprender um pouquinho sobre o que a Bíblia fala em relação à oração. Mas enfim, o que é a oração? A oração, ela não são palavras mágicas que você fala e as coisas acontecem num piscar de olhos. Não. A oração é falar com Deus. Nós temos na Bíblia vários exemplos de pessoas, de homens e de mulheres, que Deus atendeu às orações delas. Vamos ver o exemplo, por exemplo, de Elias. Lá em 1 Reis 18, do 36 ao 38, ele vai falar sobre Elias. Você conhece a história do profeta Elias? Eu te convido a ler se você não conhece. Leia o livro de Reis, ele vai falar sobre o profeta Elias. Elias era um homem temente a Deus, um homem de oração. Em certa ocasião, Elias pediu para Deus para que caísse, para que chovesse chuva de fogo. E Deus atendeu a sua oração. Lá no livro de Daniel 6:10, ele vai falar sobre Daniel era um homem temente a Deus. Daniel, ele não se rendeu a este mundo. Daniel, ele separava um tempo de consagração. Na Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes durante o dia. E que o povo inimigo descobriu que Daniel separava esse tempo de consagração. Então elaborou um plano para que o rei proibisse as pessoas de orassem a deuses, somente ao Deus deles. E Daniel, mesmo diante da perseguição, Daniel continuou a orar. E Deus atendeu a oração de Daniel. E nada aconteceu com Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas Daniel, nenhum leão foi capaz de tocar no Daniel. Porque Deus atendeu a oração de Daniel. Temos outro exemplo, o exemplo de Ana. Eu não sei se você conhece a história do profeta Samuel. Ana era uma mulher que não podia ter filhos. Uma mulher que mesmo diante das dificuldades, uma mulher que continuou crendo e orando. E pedia com clamor a Deus um filho. E Deus atendeu a súplica dessa mulher. Deus deu para ela um filhinho, Samuel, que veio ser um grande profeta, uma grande ferramenta poderosa nas mãos de Deus na geração dele. A Bíblia tem N exemplos de homens e mulheres que oraram. Outro exemplo é o próprio Jesus. Jesus, sempre que ele iria tomar uma grande decisão ou passar por algum processo, Jesus, ele chegava ao Pai e se apresentava temente, obediente e em oração. Muitas vezes nós temos negligenciado o poder da oração. Às vezes nós ignoramos a presença do Espírito Santo. Nós às vezes não queremos compromisso e queremos que Deus tenha um compromisso com a gente. Você viveria num relacionamento no qual a outra pessoa não quer um compromisso com você e você tem que ter um compromisso com essa pessoa? Naturalmente falando, não. Eu acredito que se você tem um pingo de amor próprio, você não submeteria a isso. E Deus, ele deseja ter um compromisso com a gente, mas nós precisamos primeiro ter um compromisso com Ele, buscar Ele em oração. Como eu disse no início desse vídeo, orar é falar com Deus. Tenha um compromisso, separe um tempo no seu dia, dobre os seus joelhos, busque a Deus em oração. Poxa, Michele, mas parece que quando eu vou começar a orar, vem pensamentos como eu começo a lembrar das contas, começo a lembrar dos problemas. Sim, quando você começa a orar, você está entrando numa batalha espiritual. Mas não tenha medo, o nosso Deus que já vence perno, Ele já te deu a vitória. Então, se prepare, porque quando você vai entrar na presença de um rei, você tem que entrar da melhor forma possível. Se revista com as armas do Espírito Santo, que é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, os sapatos do evangelho. Você está entrando numa batalha espiritual, mas Deus já te deu a vitória. Na Bíblia fala, lá em Filipenses 4:6, diz assim: não andeis ansiosos por coisas alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Mas o que significa esse versículo?
Nós somos tendenciosos a se preocupar, a sermos ansiosos pelas coisas futuras, por coisas que não estão sob o nosso controle. Mas aqui em Filipenses diz, não andei ansiosos, antes, ore, busque a Deus, busque o reino de Deus em primeiro lugar, comece a orar. Se você tem alguma preocupação, algo que te aflige, separa um tempo, ora, dobra o seu joelho e fala, Pai, eu te apresento, aqui estão todos os meus anseios, todas as minhas preocupações, eu coloco diante da tua presença. E na Bíblia continua falando assim, com ações de graça, apresentem os seus pedidos para Deus. O que seriam essas ações de graça? Você lembra de tudo que Deus fez por você? Lembra de Jesus que morreu na cruz por você? Lembra do cuidado que Deus tem cuidado de você em cada detalhe? E você começa a agradecer, Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor já cuidou de mim. Obrigada por Jesus. Obrigada pela vitória conquistada naquela cruz. Obrigada porque esse pedido que eu acabei de entregar nas tuas mãos, eu creio que o Senhor tem o melhor para fazer. Faça a tua vontade, não a minha. Então, a Bíblia nos instrui como orar, como tirar essa ansiedade, como tirar todas essas preocupações e colocar diante da presença de Deus. A sua oração, ela é poderosa. Na Bíblia dá exemplos de orações que abriram portas. Paulo e Silas, eles estavam na prisão. E o povo, a igreja começou a interceder por Paulo e Silas. E na Bíblia fala que aconteceu um grande terremoto e as cadeias, elas foram quebradas. Paulo e Silas, eles poderiam ter saído. Então veja o poder da oração. A oração, ela tem o poder de transformar caráter, de transformar mente. Mas nós precisamos ter um compromisso com Deus de buscar primeiro a Ele, de gastar o tempo dedicando em oração. Orar não é fácil. Não é fácil. Parece que no momento que você vai orar, você começa a lembrar dos seus problemas, você começa a sentir sono, você começa a sentir sozinho, a sentir medo muitas vezes. Mas isso é uma batalha espiritual, meu amigo. É uma batalha espiritual, mas Deus está contigo. Permaneça firme em oração, porque a sua oração, ela tem poder de abrir aquela porta, ela tem poder de mudar as pessoas, ela tem poder de transformar destinos. Jesus sempre orou, Jesus sempre orava. Antes de morrer naquela cruz, Jesus fez uma oração muito forte. Ele intercedeu por favor dos seus discípulos, em favor de nós. Se Cristo, se o próprio Deus que vem aqui se fez homem, orou, nós também precisamos orar. A nossa guerra, a nossa batalha não é contra pessoas, mas contra principados e potestades, mas eles já foram condenados. Mas nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos dedicar tempo para a oração. Se as pessoas começassem a entender a importância da oração, a oração é um processo. À medida que a gente vai orando mais, e o reino de Deus ele vai vindo mais, e a vontade de Deus vai se estabelecendo nas nossas vidas. Busca Deus em oração, busca Deus em primeiro lugar. Não deixa o pensamento te sabotar, de que Deus não está te ouvindo, de que suas orações estão perdendo tempo. Isso são afrontas de Satanás, são dados inflamáveis que Satanás tenta jogar na nossa mente para que nós paremos de orar, para que nós paremos de buscar. E quando a gente se coloca em posições de orar, seja pelo seu esposo, seja pelos seus filhos, seja por aquele emprego, seja pelas suas finanças, parece que as coisas começam a piorar, mas na verdade são ataques de Satanás, porque Deus está te entregando a sua vitória, porque os anjos de Deus estão acampando ao seu redor, porque as janelas do céu estão se abrindo sobre a sua vida, sobre a sua família. Não desista, permaneça firme em oração, porque o Deus escuta a sua oração. O nosso Deus não é um Deus distante, não é um Deus surdo, não é um Deus mudo que não possa ouvir, que não possa falar contigo. Na Bíblia está escrito que as mãos de Deus, elas não estão atadas. Elas estão livres para te abençoar, elas estão livres para atender a sua súplica. Permaneça firme em oração e você vai ver grandes coisas acontecerem na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus amigos, no seu trabalho, nas suas finanças. Peça a Deus com sabedoria, peça a Deus para que a vontade dele seja feita e não a sua vontade.
eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Se você tem algum desejo, alguma oração, pode escrever aqui no comentário, eu estarei orando por vocês. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra de ânimo, de esperança, compartilhe esse vídeo. Deixe aqui nos comentários seu pedido de oração que nós estaremos orando. Deus escuta a oração de um justo. A palavra de Deus diz que a oração de um justo ela é eficaz. Ela tem resultados.